E estamos aonde? Aqui no Gi Patriã e Ação. E estamos gravando mais um episódio. E, gente, cada semana que passa é mulheres incríveis. A semana que vem vai ser um homem, mas são mulheres incríveis que sentam aqui nessa mesa com histórias que vão inspirar cada vez mais a todas vocês que vão assistir, a todos vocês, porque o canal fica aberto tanto para homem quanto para mulher. Eu sei que é voltado mais para o público feminino, mas são cada história, gente, que todo mundo tira um ensinamento. Quando eu sento nessa mesa, eu aprendo muito mais do que eu ensino. E hoje eu tô com uma mulher, uma empresária aqui, incrível. A gente não se conhece há muito tempo, a gente se conectou num network, num grupo que nós pertencemos. E eu fiz o convite para ela estar aqui contando essa trajetória, porque o tema de hoje ele é muito bom. Porque quando a gente chega nesse país, nós estávamos falando aqui nos bastidores, a gente fica perdido, sem propósito, sem identidade. Eu falo que lá na salinha do aeroporto, deixam a nossa personalidade e muitas realmente perdem. E ela tem um direcionamento para que isso não aconteça. O nome dela é Marcela Vega. É psicóloga formada pela Universidade Mackenzie. Olha isso, olha esse peso. Com mais de 15 anos de experiência em recrutamento para multinacionais no mercado brasileiro e americano. Após se mudar para os Estados Unidos, ela acreditou que não conseguiria atuar na área, que é o que acontece com muitas mulheres e muitos homens também. Até começar a estudar o mercado para ajudar o marido a conquistar o primeiro emprego. O que começou como uma necessidade pessoal virou um método e o método virou propósito. Hoje, Marcela é cofundadora da Better hiring. Better Hatter, eu sou péssima no inglês, USA, uma das principais referências em carreira para brasileiros nos Estados Unidos, ajudando profissionais a se posicionarem com estratégia e empresas a encontrarem talentos que realmente fazem a diferença. Aqui está Marcela Vega. Muito Obrigada, Gi. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu sempre gosto de participar desses podcasts porque eu acho que informação vale ouro, Com né? certeza, com E certeza. compartilhar tudo que a gente já vivenciou, que a gente já aprendeu errando muito, pode ajudar muita gente. Então, obrigada pelo espaço. Imagina, obrigada eu por você ter aceitado. E é um tema, Má, que quando a gente conversou lá, sexta-feira passada, não faz nem uma Sim. semana, é realmente o que eu falei agora para te chamar. As pessoas, elas acham, e a gente ouve isso aqui. Uhum. Quando você chega aqui, as pessoas falam, esquece o que você era no Brasil. Por quê? Uhum. Eu vim com o meu propósito antes de vir para cá. Eu fiz um propósito com meu marido, porque ele queria vir muito mais do que eu. Uhum. Eu vou, mas eu vou continuar fazendo o que eu faço. Eu vendi as minhas empresas físicas, eu fui construindo o digital desde o Brasil, mas eu te confesso aqui que é muito desafiador. É. Como que você começou? Quero que você conte um pouquinho para quem vai ver esse episódio. Por que que você escolheu essa carreira lá no Brasil? Você já Uhum. atuava nisso lá? Foi algo que você sempre quis? Como que foi essa escolha? Na verdade, aconteceu, como muitas coisas na minha vida, né? Eu fui fazer psicologia tendo a certeza absoluta de que eu ia atender em clínica. Porque eu me sentia, eu gostava de ouvir as pessoas, né? De aconselhar as pessoas, e eu achava que a psicologia era isso, né? Entrei na faculdade muito jovem, e meu pai, quando eu entrei, ele falou assim: tudo bem, pode fazer psicologia, mas vai para a área empresarial. E eu, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, não gosto, não me identifico. Eis que estou na faculdade, precisava trabalhar, né, fazer estágios enquanto estava estudando, e não tem a possibilidade de você estagiar em clínica, né, até você chegar ali no último ano de Sim. formação. Então eu falei: "Tudo bem, então eu vou trabalhar com recrutamento", que era onde tinha oportunidade. E eu me apaixonei. Caramba. Desde o segundo ano de faculdade eu trabalho com recrutamento, e eu Caramba. nunca fiz outra coisa Você na minha tinha qual vida. idade? No segundo ano eu tinha 18 anos. Olha, É, olha. 18 anos. E eu comecei a trabalhar com recrutamento em consultorias, né, de recrutamento, então atendendo multinacionais desde o começo, e foi aonde eu mergulhei nesse universo, eu fui entender como as empresas contratavam, o que elas valorizavam, como era o processo seletivo, eu não conhecia nada, né. E tive uma trajetória bastante longa no Brasil, recrutando para essas empresas multinacionais, né, Nestlé, Johnson& Johnson, Caramba. Electrolux, Santander, enfim, muitas empresas legais, passei por muitas empresas. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, veio justamente esse desafio, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida?
Na verdade, até contando um pouquinho da minha história, porque as pessoas quando me veem, eu já acham, ah, não, ela já sabia o caminho, ela sempre trabalhou com recrutamento, ela já sabia o que ia fazer. E quando a gente foi tomar a decisão de mudar pra cá, tem várias mini decisões, né, dentro Sim, dessa decisão. sim, E uma sim. delas é o que eu vou fazer profissionalmente, né, como que vai ser essa história a partir de agora. E foi a decisão mais difícil pra mim, porque eu tinha certeza absoluta que eu nunca ia trabalhar na minha área de atuação aqui. Então eu saí do Brasil, quando a gente tomou a decisão de vir, eu vim consciente de que eu não ia mais trabalhar com Mas por recrutamento. quê? Por que você achou isso? Porque, primeiro, a questão da língua, Tá. né? Eu já me comunicava bem em inglês, mas eu sempre tive muita. Eu nunca fui aquela pessoa, ai, aprendi inglês fácil, tenho facilidade de falar, né? Não tem sotaque. Nunca fui essa pessoa. Eu não gostava de falar inglês e eu tinha bastante dificuldade, então acho que a questão da língua era o principal, porque eu pensava, gente, como que eu vou representar uma empresa num processo de recrutamento se eu não me sinto confortável falando inglês, né? Então esse era o ponto de partida. Segunda coisa, eu não sabia como esse mercado funcionava. Eu não imaginava que o mercado absorvia, né, profissionais de outras nacionalidades. Eu tô aqui há 7 anos, então bastante coisa mudou também de lá pra Sim, cá. sim, sim. Naquele momento era um pouco mais rígido isso. Então eu pensei, bom, se eu vou pra lá, eu preciso estar confortável de não trabalhar mais na minha área. E eu Mas vim. você, não te cortando, mas já te cortando, você falou que você trabalhou em grandes empresas lá, tinha Uhum, um cargo já bem conceituado. uhum, Tendo toda essa estrutura, o que, fez você: "Cara, eu vou com essa decisão, não vou atuar no que eu uhum, amo fazer uhum. e vou mudar de país". O que te motivou a essa mudança, sabendo que você poderia abrir mão de algo que você ama fazer? Sim, foi uma decisão difícil, né? Mas a virada de chave veio quando a minha filha chegou. Tá, eu Porque sei por isso. eu sou do interior de São Paulo, morei muito tempo em São Paulo, porque fiz faculdade lá e construí minha vida profissional lá, e quando ela nasceu, não cabia pra gente uma vida em São Paulo. E aí, obviamente, quando a gente vai para o interior, as possibilidades são muito mais limitadas, Sim, né? sim, O sim. contexto é muito diferente. Então, ou eu tinha que ficar indo e voltando todo dia de São Paulo, que não era uma possibilidade, ou eu tinha que me contentar com uma posição menor e que eu não tinha muita perspectiva, né? Não era uma coisa momentânea, era uma coisa que não ia mudar no médio e longo espaço de tempo, Certo. né? Então foi aí que a decisão começou que a gente começou a ter essas conversas difíceis, né? O que vamos fazer? A gente vai levar ela para São Paulo e ela vai ficar o dia inteiro numa escola e a gente vai demorar 1 hora e meia, 2 horas É, é se bem isso. locomovendo todos os dias, ou a gente vai tentar uma possibilidade de fora, né? E aí a gente tomou a decisão de vir. Lembrando que, né, como eu falei pra você aqui nos bastidores, a gente já tinha um histórico, né? Então, meu marido já tinha morado aqui, eu já tinha morado aqui. Então, a gente achava que conhecia o suficiente. Mas, como eu falei pra você, chegar aqui com família é completamente diferente, né? É outra coisa. E foi aí que a decisão aconteceu e eu vim sabendo, na minha cabeça, com muita certeza, de que eu não ia trabalhar na minha área de atuação e vim confortável com isso. Tá, perfeito. Mas, quando a gente chega aqui e o tempo começa a passar, a gente começa a se questionar: "Será Sim. que é isso mesmo? Será que esse é o caminho certo? Por que que a gente tomou essa decisão? Será que os benefícios são realmente maiores, né, do que os Os ônus, desafios?" né. E então, assim, muita coisa acontece quando a gente chega, né. E eu vim pra cá, nesse lugar, porque eu realmente não tinha conhecimento, mesmo já tendo morado aqui. Olha que coisa engraçada, né. Caramba. Mesmo trabalhando com recrutamento há muitos anos, e mesmo já tendo morado aqui, eu não enxergava essa porta aberta, né, pra mim essa porta era completamente fechada, não era nenhuma possibilidade. Todas as fichas estavam apostadas no meu marido, né, eu falei: "Bom, então a gente vai, você Que ele não faz". trabalha com isso. Não, não. Tá, é o Hoje ele trabalha 100% na empresa, mas ele tá, tá. tem ele se formou em Business Ah, Administration tá, aqui, tá. então ele tem uma carreira bastante voltada pra business e atendimento ao consumidor, né. E eu falei: "Então vai você", o inglês dele era ótimo, falei: "Então vai e deixa que eu fico em casa, cuidando da nossa filha", né. Só que aí as coisas vão se desenrolando de uma forma que a gente não consegue prever, quando a Exato. gente tá lá no Brasil, Exatamente, né. exatamente, exatamente isso. E você chegou a trabalhar com outra coisa aqui? Não, Não. não trabalhei com outra coisa que é engraçada essa história, porque quando chegou a minha autorização de trabalho, eu falei assim: "Ai, que ótimo, né, um documento que todo mundo deseja, gaveta". E eu pus a minha autorização na gaveta e eu falei: "Não é pra mim". Eu tinha decidido que não era pra mim.
Meu marido: "Mas por que que você não tá tentando? Por que que você não tá fazendo entrevista? Por que que você não tá aplicando para as vagas?" Eu: "Não, não é para mim, imagina, ninguém vai querer me contratar. A minha experiência é só do Brasil, não tem validade Olha nenhuma só, eu aqui". falo que a nossa personalidade fica lá na É, salinha do nós somos aeroporto. nossos piores inimigos, essa é a verdade, Com né. certeza, com certeza. E aí eu tinha todas essas crenças limitantes e ele que me empurrou muito, ele falou assim: "Não, você precisa pelo menos tentar. Tenta, porque se você tentar e não conseguir, aí é outra coisa, mas você precisa Exatamente. tentar". E aí eu de tanto ele falava assim: "Ai, tá bom, eu vou tentar", só pra ele ver que eu tô certa, que não vai acontecer E nada. pra falar aquele que estava certo, É, né. então, aí fui eu comecei a fazer entrevista, primeira entrevista, desliguei o telefone na cara do recrutador de tão nervosa que eu estava. Foi por Foi telefone? por telefone o primeiro contato, porque era época de pandemia, Tá, né, então muita tá. coisa ainda acontecendo remoto. E eu gosto muito de contar a história, porque quem me vê fala: "Nossa, teve muita facilidade". Gente, não foi fácil. E aí, fui fazendo as entrevistas, até que um dia eu fiz uma entrevista por telefone, deu certo. Falou: "Ah, pode vir amanhã aqui presencial?" Eu falei: "Meu Deus, uma entrevista presencial em inglês. Que coisa Nossa. maluca, não vou Era uma conseguir". empresa americana? Era uma empresa americana. Era uma empresa americana. E aí, meu marido: "Não, você vai, imagina, claro que vai". Eu fui e de lá eu saí com a job offer na mão. E ali eu falei assim: "Uau, tem Explica o que que é essa espaço". palavra. É a proposta, né, a proposta Tá, de trabalho. tá, tá. Então, eu saí, ele fez a proposta pra mim na hora. "Esse Caramba, salário, esses dias, eu quero que você comece semana que vem". Eu falei assim: "Uau, tem espaço". E foi aí que a história começou, né. E aí caramba. a história começou a mudar de fato, porque daí eu entendi que tinha espaço, que eu podia, que a minha história no Brasil tinha validade, que meu inglês não era perfeito, mas era suficiente, né. Olha só, tá Então vendo? muitas crenças foram se A quebrando. gente fica sempre colocando, né, obstáculos, a gente Uhum. deixa de se valorizar Muito. muito. E você ficou quanto tempo nessa empresa? Você entrou como funcionária dessa Isso, empresa? isso, Tá. isso, isso. Eu entrei lá, eu fiquei nessa empresa específica eu fiquei pouco tempo, porque eu morava em Boston e depois a gente mudou pra cá. Ai, vocês moravam lá no A gente frio? morava em Boston, e aí depois a gente mudou pra Flórida, eu fiquei depois mais um ano numa empresa de tecnologia aqui na Flórida, e aí a gente abriu a Mas Better na área de Hiring AC. recrutamento Isso, também? é. E Aham. empresa americana também? Também, Sempre também. empresa americana? Sempre, sempre. Aí você falou: "Vou abrir a minha empresa". É. Na verdade, aconteceu Como também. que foi esse processo? Conta pra nós. Durante a pandemia, muita gente perdeu seus empregos, né, Sim. aqui no Brasil. E aí essas pessoas começaram a me procurar: "Me ajuda a arrumar meu LinkedIn, me ajuda a arrumar meu currículo, eu não tô conseguindo, tô indo pra entrevista, como que eu faço?". E aí eu comecei a fazer isso informalmente, né. A Better Hire, ela fez parte do nosso pleito migratório. Então, no papel, Ah, ela já existia, só que nunca houve a pretensão da gente tirar ela do papel. E aí, quando a gente mudou pra Flórida, eh, o meu marido falou mais uma vez: "Vamos tentar tirar ela do papel", e eu: "Não, não vamos, imagina, pra isso eu tenho que aparecer". Eu detestava aparecer, rede social, eu não gosto de sério? falar em público, Mas sim. você fala super bem, tem, nossa, uma comunicação muito boa. Obrigada, mas não é minha zona de conforto, Entendi, sabe. entendi. Eu falava: "Não, de jeito nenhum". Ele: "Vamos tentar, vamos tentar". E eu de novo: "Ai, tá bom, vou tentar", só pra ele ver que não tem a menor condição e a gente ficar E quietinho mais aqui uma nos vez ele empregos. teve razão. E mais uma vez ele tinha razão. E aí a gente abriu o Instagram, fez o LinkedIn e as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a aparecer, indicação chegar, e Mas qual que aí é o papel da empresa? Explica pra gente entender tá. melhor. Vá. A Better Hire, ela tem, o papel de auxiliar esses profissionais que têm autorização de trabalho, estão em vias de ter autorização de trabalho, estão aqui ou estão em processo consular do Brasil, a se preparar para esse mercado, não fazer como eu fiz, né, chegar aqui e errar muito antes de acertar. Então de entender como o mercado Mas funciona. não é pra pessoa que quer empreender, é pra pessoa que quer trabalhar em uma Isso, empresa. isso, para Tá, pessoa que quer tá, trabalhar em uma empresa, tá, perfeito. tá. Então a gente faz todo esse processo de análise de perfil, de desenho de estratégia, mapa de carreira, de informação, traz informações de mercado, né, porque é um mercado que funciona muito diferente. Desde o processo de recrutamento em si, até quais são as habilidades que são exigidas, o que as empresas valorizam, como que elas fazem esse processo seletivo. Tem muitas coisas diferentes, né? Como é o currículo, para que serve o LinkedIn, é tudo diferente. Então a gente faz todo esse processo Para o mercado americano, americano. não é para o brasileiro. Não, a gente trabalha para brasileiros que querem trabalhar no mercado de trabalho americano. Tá, você É você isso. fez esse nichou dessa forma. Isso, isso, Tá. isso. Porque é uma dor, né, e eu passei por isso, né, então meu marido passou por isso. Antes de eu começar a trabalhar, ele começou a trabalhar e foi aí que eu fui estudar o mercado. Ele falou: "Bom,
eu tenho autorização de trabalho, eu vou trabalhar, faz o meu currículo. E aí eu fiz o currículo, aplicava, não dava certo. Fiz o currículo, aplicava, não dava certo. Falei, tem alguma coisa que não tá funcionando. E aí eu fui entender o mercado. Eu falei, não tem nada a ver com o currículo do Brasil. É Ah, completamente diferente. olha A só. gente precisa estruturar ele de forma diferente. A Qual gente que é precisa. a diferença, Má, primordial de um Tem currículo? várias, mas a principal é que aqui, em 97% dos casos, existe uma inteligência artificial que faz a primeira triagem dos currículos. Então, seu currículo não chega na mão do recrutador quando você aplica, né? Chega numa inteligência artificial, numa máquina. Caraca. E a gente precisa entender como essa máquina, como faz. Avalia, como ela avalia Exato, isso? como ela avalia, qual o formato que favorece essa leitura inicial, como que ela identifica as palavras-chave no seu currículo. Então, tem várias técnicas por trás dessas aplicações, né? E aí, quando eu entendi isso, para ele funcionou, né? Então, eu fiz, ajustei o material dele, funcionou, depois o meu funcionou, e aí eu fui fazendo para as outras pessoas, vendo, é isso aí. Entendi o caminho, né? Esse é o método. E aí a gente criou um método para estruturar. Então, hoje a gente faz todo esse suporte de preparação, né? De preparar o currículo, você encaminha para as empresas ou não? Você Não, a prepara. gente não. A gente prepara o currículo, Tá, prepara o LinkedIn, ensina a fazer network aqui nos Estados Unidos, que você sabe o quanto vale ouro, né? Então, como você vai fazer, aonde, com quem, como você vai acessar os recrutadores, como você vai usar seu LinkedIn. Vamos treinar para entrevista mas aí teria que fazer network com a no empresa. Isso. americano, com os Isso, americanos. isso, isso. Seria outro tipo de network. Não o que a gente faz como empresário, mas um network com pessoas da sua área de atuação, com recrutadores, pessoas que trabalham em empresas que você quer trabalhar, enfim, para ir criando pontes, né? Pontes aqui são a virada de Sim, chave, né? Vale ouro. sim, sim. Então a gente faz toda essa preparação, né? Do começo até a gente pega na mão e vamos embora até dar certo, né? E aí, quais são os critérios que a pessoa que, vamos supor, quem vai ver esse podcast, ela tá querendo vir ou está aqui, ela tem que ter o work permit, ou não, ou pode não ter? Precisa ter autorização, porque Precisa. para você Pra trabalhar empresa americana, no né? mercado americano, né, de forma legal, você precisa ter autorização de Tá, trabalho, tá. né? Então não faz diferença qual é a sua autorização, se você tem green card, se você tem uma autorização temporária, Tá. se é vinculado ao seu F1, não tem problema. Todos esses são elegíveis a trabalhar aqui no mercado Dessas de empresas trabalho americano. americanas, Isso, tá. isso. Eles são muito exigentes quando se trata de imigrante? Tem uma diferença na contratação do funcionário americano, que eles já, Uhum. né, e contratar um imigrante brasileiro, eles fazem essa distinção? Você percebeu isso? Como que é? É legal essa pergunta, porque o que eu gosto de dizer é que eles estão bastante acostumados a empregar imigrantes, né? Porque Ah, a gente tá. tem muitos imigrantes trabalhando aqui. Brasileiros é um movimento mais novo, mas pensa nos indianos. Quantos indianos tem trabalhando aqui? Mais Os, tempo que o os latinos, brasileiro? mais tempo. Então, eles estão bastante acostumados a contratar imigrantes. Eu sempre digo, nenhuma empresa contrata nacionalidade, ela contrata solução de problema. Então, Tá. se você não está sendo Gostei dessa contratado, frase, hein? Fala de novo? nenhuma empresa contrata nacionalidade, ela contrata solução de problema. Então, se Perfeito. você não está sendo contratado, não é porque você é brasileiro. É porque o americano trouxe uma solução melhor do que a que você trouxe. Eles não fazem essa Não, distinção. não. Não faz. Se você tem autorização de trabalho, para eles não interessa. Você resolve o problema que a empresa tem? Então, ótimo, é você que eu quero. Eles querem os melhores, né? Eles querem. Caramba. É um mercado concorrido. Não dá pra gente dizer que não é, tá, Gi? Porque é muito concorrido. E a gente não tá concorrendo com o americano, igual muita gente acha. A gente tá concorrendo com gente do mundo inteiro. Tá todo mundo vindo pra cá, né? Os Estados Unidos está absorvendo muito profissionais qualificados. Então, é um movimento muito forte e isso aumenta a competitividade. É impossível? Claro que não. Mas precisa de estratégia. Precisa saber se posicionar, precisa falar a língua do mercado. E eu não tô falando de falar inglês, tô falando de se comunicar da forma Mas correta. tem que ter o inglês, né, Má? Eu comecei com inglês que não era fluente, né? Então, o Mas seu você inglês. entendia. O seu inglês tem que ser suficiente para você exercer aquilo que você tá se propondo a fazer, né? Então, claro, não sou confortável com o meu inglês. Eu não vou pensar num cargo de gestão, eu não vou pensar em atendimento ao público, eu não vou para cargos de negociação. Eu vou para um cargo de suporte, mais Tá, administrativo, mais ali no backstage para dar esse primeiro passo, né? Então, copia e cola do Brasil, né, do que você fazia no Brasil, é difícil da gente conseguir, tá? tá. Mas dá para usar tudo que você fez no Brasil para te posicionar da melhor forma possível aqui. A experiência profissional do Isso, Brasil, ela é absorvida aqui nessas empresas. 100%. Tá. Porque o que você aprendeu
É não apren ficou pra trás a hora que você subiu no avião, Então, né. mas é isso que muitas pessoas, que eu falei na hora que eu te chamei, Uhum. e acredito que elas chegam até você que também com essa dor. Sim, muito. E demoram, como você mesmo demorou para entender. Uhum. Eles acham que e a gente quando a gente chega aqui, eu falo porque eu tinha empresas no Brasil, eu atuava já no digital, meu digital estava começando a engrenar quando a gente veio, quando a gente Uhum. tomou a decisão que meu marido queria vir, conforme eu te falei. Aí você chega aqui, o digital, o posicionamento digital, ele não é tão forte aqui. As Sim. pessoas estão agora entendendo Uhum. que elas precisam sair só de indicação e só de network, porque o network eu falo que é importante, mas ele é uma vertente Com do seu certeza, negócio. com Você certeza. precisa estar nas redes sociais, se você não Uhum. tá, você tá deixando dinheiro na mesa. Com Isso é certeza. fato. Uhum. Só que quando você chega aqui e pega eu tô falando muito com corretoras, quem Uhum. faz financiamento de casa, elas batem um teto de faturamento e não sai daquilo por a minha última aluna, 3, 4 anos, Hum. por quê? Não usa as redes Sim. sociais. Uhum. Não entende. Então, eu mostrar que isso é um caminho, pra mim, foi desafiador e ainda está sendo. Sim, Agora, tá um pouco melhor do que quando eu cheguei há um ano. Um ano muita coisa mudou. sim. Mas é difícil. E aí o que acontece? Aqui você sabe que as pessoas trocam tempo por dinheiro o tempo todo. Aham, sim. E aí acabam deixando o seu propósito, a sua identidade para trocar tempo por dinheiro. Como que essas pessoas, você atende mulher e homem? Sim. Uhum. Como essas pessoas chegam até você? Para você fazê-las acreditar que elas podem atuar no que Uhum. elas atuavam no Brasil. Eu gosto de dizer que as pessoas chegam pra gente em 2 em 2 cenários, né. Tá, Ou: "Olha, eu tenho certeza que não é pra mim, me ajuda a achar um caminho", ou: "Eu tenho certeza que eu sou muito bom e vai ser muito fácil". E tá. nenhuma das 2 coisas é verdade, né, nenhuma das 2 coisas é verdade absoluta. A gente tem, aparecido muito, o máximo possível, justamente pra levar esse nível de consciência para as pessoas, de que é possível, mas precisa de preparação e estratégia. Tá. Né, não cai no colo, não é do dia pra noite. Não é porque você tem autorização de trabalho, ela não vem com o trabalho, né, você tem autorização, mas o trabalho você tem que ir atrás dele. E a gente precisa fazer isso com antecedência para não cair nesse lugar que você falou de frustração, de começar a se questionar: "Mas o que que eu vim fazer aqui?". Porque ninguém sai do Brasil buscando algo pior, né, entre aspas, do que o que Exatamente. você tinha lá. Você vem para cá Exatamente. com um propósito, você quer ou qualidade de vida, ou educação melhor para os filhos, ou segurança, enfim, você vem aqui atrás de algo. Quando você começa a vender o seu tempo por o seu tempo por dinheiro, você perde qualidade de vida. Total, total. Não tem mágica, né. Se você tem que trabalhar mais para ter mais dinheiro, você tem menos tempo com a sua família, que normalmente é um dos propósitos que traz as pessoas para cá, né, E chegar qualidade aqui de se vida. perde. Chega aqui se E perde. aí você fica: "Meu Deus, o que que eu fiz?", né. Então a gente vai nos lugares justamente para falar sobre isso, da importância. Se você se prepara antes, esse começo é muito mais tranquilo. Tá. Porque primeiro, você já entendeu aonde você se encaixa, quais são as possibilidades para você, e a gente é muito preto no branco, tá. Não tem ninguém vende sonho. Dá, não dá, não dá, vamos pensar em outro caminho, não dá para fazer mágica, né. O que você já tem é o que a gente vai usar para te ajudar a se recolocar. Mas, obviamente, isso vai determinar de onde você começa, né. Então a gente leva essa conscientização dessa preparação antecipada e, obviamente, durante esse caminho, as pessoas vão fortalecendo a sua autoconfiança. É Ah, muito legal. legal de ver, porque às vezes você fala: "Ah, mas eu só fazia isso. Ah, mas eu fazia parte de projetos, mas tinha um monte de gente". E aí a gente começa a trazer essa narrativa com o olhar de mercado de trabalho americano, e as pessoas ficam: "Meu Deus, nunca pensei em contar minha história desse jeito". Porque não é sobre inventar uma nova história, é sobre contar a história diferente, né. Hoje mesmo eu recebi, mensagem de uma cliente que ela falou assim: "Nossa, eu tô até emocionada, eu nunca pensei em contar minha história desse jeito, eu não achei que eu era tudo isso". É, Porque a gente tem o quê? A síndrome do vira-lata enraizado. A é. gente sempre acha que a gente é menos, que a nossa experiência Síndrome não do vale. impostor, né. Totalmente, Sobre totalmente. quando A eu gente se sabota o tempo inteiro. quando eu li a minha história aqui nesse livro, que ela fez, ela foi não ela foi tipo, como que ela fala? Extração. Uhum. A gente se encontrou 3 vezes, ela foi me fazendo Ai, que perguntas legal. sobre a minha vida, e eu fui narrando pra ela, e ela me mandou o piloto pra eu ler. Exatamente. Quando eu li, eu falei: "Cara", eu chorei, É. porque eu falei: "Eu sou isso". É.
É, o é que você sair tá da ilha pra habituado. enxergar a ilha, né? É isso que a gente faz. Eu escuto toda a sua história e eu coloco ela no papel sem, como se fala? Eu tô de fora, né? Você Eu, eu, consegue cons- enxergar eu consigo melhor. enxergar o todo. Eu consigo enxergar o seu valor, né? Porque a gente tá tão imerso, às vezes o olhar tá Uhum. viciado. Tá viciado, mas eu só aperto esse botão todo dia. Ah, mas se você não apertar esse botão, o que que acontece? Apertando esse botão, que resultado que você gera, né? Então a gente é uma outra forma de pensar e de contar a história. Então é por isso que o nosso processo ele é um acompanhamento, porque não adianta só eu colocar no papel. Você vai precisar falar sobre isso na entrevista. Você vai precisar acreditar nisso, porque senão você não se vende, né? Exatamente. Então é um processo e Quanto tempo o acompanhamento a gente lá? tem alguns produtos, né? Mas em média ali pode variar de 1 mês e meio a 4 meses, por exemplo, dependendo da complexidade, Daí das você etapas faz o envolvidas. currículo certinho, de acordo com o que você falou, com o método de Isso. vocês, arruma o LinkedIn, Uhum. faz Cover letter, treinamento de entrevista, treinamento de como usar o LinkedIn, como acessar as agências de recrutamento. dentro pelo LinkedIn mesmo. É, é. Nossa, que Tem alguns bacana. sites também, a gente tem bastante job boards aqui, então a gente ensina tudo, é o caminho das Que pedras, né? legal, que Mas eu legal. sempre digo, todo mundo fala, mas você arranja emprego? Eu falei, gente, eu gostaria, mas eu não tenho esse poder, Você mostra o né? caminho. Mas eu te dou o carro com o tanque cheio e a chave na mão. Você precisa botar a Lógico, chave e girar, lógico, né? lógico. Eu falo que você não deixa de ser uma mentora. Isso, é Então exatamente é isso, é. 50% da mentora e Uhum, 50% do mentorado, isso é exato. fato. É. Você falou que trabalhou 1 ano numa empresa de tecnologia, então você tinha um salário, você tinha uma Uhum. estabilidade. Sim. E começar uma empresa do zero, aqui, se no Brasil pra mas eu falo que se a gente empreendeu no Brasil, a gente empreende em É, qualquer lugar do mundo. é. Mas a gente sabe que aqui a gente não tem rede de apoio, tem as Uhum. inseguranças, tem as crenças. Para você sair da zona de conforto, de ter lá o seu salário garantido, Uhum. para nós que temos famílias, contas a pagar, como que foi essa decisão? "Não, agora eu vou abrir a minha empresa do zero e conquistar os primeiros clientes"? Olha, foi difícil. Principalmente pra mim, porque eu nunca imaginei que eu ia empreender na minha vida. Você nunca tinha empreendido? Nunca, Você sempre nunca. foi funcionária no Sempre, Brasil, verdade? sempre. Caraca! Nunca tinha empreendido. Nem eu, nem meu marido. Foi completamente novo. Por isso que eu falo que tem coisas que, né, independente da crença de cada um, que são pra acontecer, né? Deus falou, Deus. é pra ir, é isso que tem que acontecer. Como eu te falei, a gente só começou porque eu falei assim, eu vou provar que não vai dar certo. E aí começou a dar certo. E em 6 meses depois que a gente abriu o nosso Instagram, eu não conseguia mais conciliar os 2 trabalhos. Olha, que Eu não conseguia bacana. mais, não dava. Era uma questão de não ter mais capacidade, né. E aí a decisão foi: "Bom, é arriscado, mas também não tem como a gente deixar isso que a gente tá vendo, tá acontecendo diante dos nossos olhos, né". E aí a gente tomou a decisão. Então primeiro eu saí e depois o meu marido saiu. Depois de mais um tempo, aí ele saiu. Mas foi muito difícil, tem muitos desafios. Assim, não consigo nem elencar aqui a Lógico. quantidade de desafios. É uma complexidade completamente diferente, porque quando você trabalha para alguém, a sua preocupação é entregar muito bem. Agora, quando você tem uma empresa, você tem que entregar muito bem, você tem que atender muito bem o cliente, você tem que fazer uma gestão financeira muito bem, você tem que. É infinito, né? Infinito. A gente trabalha 7 vezes mais, mas vale muito a pena, porque Sim. de fato o que você leu na sua introdução é a verdade, virou um propósito muito forte. Eu falei: "Caramba", eu lembro eu saindo de eu lembro a sensação eu no avião, pensando: "Bom, a decisão tá tomada, agora nunca mais vou trabalhar na minha área Olha, de não, atuação". tô até arrepiada. Eu lembro do meu último dia no trabalho pensando: "Caramba, é o último dia que eu trabalho com recrutamento, não vou mais trabalhar com isso". Pra hoje, entende? Então, assim, existe um caminho. Claro, a gente depois abriu uma empresa, mas existia um caminho antes disso. Eu me recoloquei, meu marido se recolocou, então dá pra fazer acontecer, né. E a gente quer que outras famílias tenham essa experiência, né, de vir mais estruturado e de encontrar que o que vieram buscar. Porque se você não monetiza, se você não tá feliz com o seu trabalho, os outros pilares não se Não sustentam, se sustenta. não se sustentam. Mas as pessoas que vêm pra cá, aqui pra Orlando, você atende pessoas de Uhum. outros estados também? Sim, Estados Unidos inteiro. Mas principalmente quem vem pra Orlando, a gente percebe que a mentalidade é diferente, quer empreender. Sim. Brasileiro que vem pra cá, ele não quer trabalhar, não, ele quer Uhum, ser dono do seu próprio tempo. uhum.
lá em Boston eu tenho alunas minhas lá e eu sei que já é uma outra mentalidade. As pessoas querem trabalhar, juntar dinheiro e muitas querem voltar para o Brasil. Uhum. Quem vem para cá não quer voltar, vem com a mentalidade de ficar, Sim. construir a sua vida aqui, né? O seu patrimônio e Uhum. tudo mais. Qual que é você atuando na área de empregar as pessoas, aonde estão concentrados os seus maiores clientes? Uhum. E se você pegou essa barreira de que, não, eu quero empreender, eu não quero mais trabalhar, eu vim para cá para empreender. Uhum. Teve isso também? Tem vários perfis, né. Tá, Hoje a gente atende muito os clientes que vêm através do EB2NW, tá, né, que é um visto que tem ficado bastante conhecido. EB1 também, um pouco de O1, mas EB2 é bem forte, né. Então esses profissionais, alguns vêm com essa cabeça: "Ah, vou empreender", até fazem, né, dentro do processo migratório fazem um business plan, mas, o empreender não é da noite para o dia, não, né. não é. Então muitos optam: "Tudo bem, eu vou trabalhar um pouco na minha área, vou entender como esse mercado funciona para que eu possa empreender de uma Tá, forma mais segura, né, tá, tá, e vou fazendo as coisas em paralelo", que foi o que eu fiz, tá, né. Eu não sei se eu não ti se por acaso eu não tivesse trabalhado dentro de uma empresa com recrutamento aqui nos Estados Unidos, possivelmente eu não teria a segurança de abrir a minha própria, porque eu tá, eu me baseio no quê? Eu não conheço esse mercado, né. Então, assim, pra mim foi muito importante, a gente tem muitos clientes que fazem esse mesmo caminho. "Olha, eu tenho aqui um plano de médio prazo de abrir a minha própria empresa, mas eu quero me recolocar. Primeiro, porque eu preciso de dinheiro para abrir a minha própria empresa e para me sustentar aqui nesse começo. Segundo, que eu quero entender como esse mercado funciona, né. tá, Então, assim, existe esse perfil, mas não, sinceramente, não é uma barreira pra gente, porque também tá. tem muita gente que não tem o perfil empreendedor, Não tem, né, isso é que fato. trabalhou a vida inteira. Mas aonde estão A concentrados esses que não têm o perfil? É mais a nossa a grande maioria está na Flórida. tá na A Flórida? grande maioria, a gente atende muitos lugares, né, então Massachusetts, Texas, Washington DC, enfim, a gente tem clientes espalhados inclusive no mundo, porque Caramba. tem profissionais brasileiros que estão em outros lugares do mundo, Portugal muito forte, a gente tem muito É. cliente em Portugal, Bélgica, Japão. E como que você buscou esses clientes, Má? Eles chegam até a gente, Mas graças a você Deus, faz tráfego indicação. pago? Não faço. Não faz? Não, não. Muita indicação, graças a Deus. Muita Que indicação, bacana, cara. então tem funcionado muito bem. E essas pessoas estão em processos migratórios, vão chegar aqui em algum momento, então elas acabam nos procurando para auxiliar nesse processo. Mas hoje a gente atende, nem sei, acho que mais de 15 países, Canadá muito Caramba! forte também, e Estados Unidos quase que inteiro, né. A gente sabe que tem algumas localizações que não são tão visadas, né, por brasileiros, É. outras que são muito mais, mas a gente já atendeu todos os lugares. Caramba, que É, bacana essa história, hein. muito legal, né. Nossa. E é legal você saber que, eh, você dá uma nova visão para as É. pessoas que muitas vezes acha que é muito difícil o que a gente falou. Quando você vem pra cá, eu vim pra cá, eu já tenho 48 anos. 48 anos. Nossa, não Então você deixa parece. sua vida estabilizada no Brasil, que Uhum. trabalhava com eventos, eu tinha buffets lá, 3 buffets. Que legal. Então você tinha uma Também é vi uma loucura essa vida, né. loucura, loucura. Por mais que eu tinha equipe e tudo mais, Aham. você não desliga, né, porque você tá Não, lidando é. com o sonho das pessoas, igual você também Exato. lida com É, sonhos. uma responsabilidade enorme. Só que quando você vem pra cá mais novo, você não tem ainda essa estabilidade, quando você falou que veio morar aqui mais nova. Uhum. Tudo que acontece, tô Tá melhor. tudo ótimo, Vamos é. ver esse mês, foi o que você falou, esse mês vamos próximo mês a gente vê o que faz. Mas quando você vem já que você tinha uma vida estabilizada, uma vida financeira meio que ok, Uhum. e chega aqui É. e A vê sua régua é mais alta. todas as surpresas, você fala: "Cara, eu acho que eu dei não foi 50 passos, foi 150 passos pra É, trás". é. Então, aí muitas vezes você se questiona: "Eu tomei a decisão Aham. certa? Será que era isso mesmo? Será que foi", por mais que a gente pensou quase 2 anos, "será que Sim, era isso mesmo?". Meu marido é advogado no Brasil. Aí chega aqui, sim. quando você não tem a work permit, é mais complicado. Sim, É mais sim, complicado, até isso chegar na sua mão. com certeza. Então você mostrando esse caminho que a pessoa pode sim arrumar um emprego, se sentir digna de novo. Sim. Porque o que acontece com o imigrante aqui, como eu falo muito com mulher, né, Uhum, no masculino, eu não é meu público sempre foi muito mulher desde o Brasil, mas eu sei que o homem aqui é construção, uhum. a mulher faxina. E aí quando eu cheguei aqui,
e eu falava que trabalhava com digital, as pessoas olhavam pra minha cara assim. Parecia um ET. Tipo assim, eu voltava a perguntar: "É de comer ou de passar no cabelo?" Eu: E você "Cara". vai viver do quê? Mas você vai, ou senão você vai pra faxina, porque parece que se você não fosse, É. não vai, você não é validado. Uhum. Eu passei por isso, você não vai passar? É, tem isso. Então você chega a essas pessoas com essa energia, tipo assim, você falou que já é mais desacreditada de si. Você já Tem. pegou casos assim? Muitos, muitos, muitos casos de pessoas: "Olha, essa é a minha última tentativa, Olha, senão eu tô indo embora para o Brasil". sério? Sim, muita gente, infelizmente, né. E é por isso que é isso que eu digo, eu preciso estar no máximo de lugares possíveis para dizer: "Olha, existe um caminho, mas quanto antes você começar, melhor vai ser". Porque aí você alinha as expectativas, você cria uma reserva financeira, porque você vai entender: "Ah, tudo bem, tem espaço, mas talvez eu demore 3, 4, 5 meses para começar a trabalhar, então Ah, pode preciso me levar esse organizar". tempo. Pode, Pode levar esse tempo, pode isso que eu levar ia esse te tempo. perguntar também. É. Hoje os Qual a números média? mostram. A média. Varia bastante, mas as Tá, pesquisas mostram que em média de 3 a 4 meses tá. para você conseguir uma recolocação, mas assim, a partir do momento que você já tem tudo pronto e já tá aplicando, né. A gente precisa preparar você antes disso. Então pensa: "Ah, eu cheguei aqui, eu vou demorar 6 meses para monetizar", é muita coisa. Por É. isso começar do Brasil faz muita diferença, né, quem está no Brasil. Mas quem já É. vem com visto, né? Isso. É, Pra é. quem vem É, a como. gente tem muitos clientes que estão em processo migratório, consular, né, então estão fazendo no Brasil e já vão chegar aqui com a autorização, com visto. Tá, tá. Então essas pessoas têm esse tempo para se preparar, né, para, enfim, entender como esse mercado funciona Tá, e até às vezes fazer alguma coisa que potencialize esse tá. processo de recolocação. Mas tem muita gente desacreditada, assim como eu fui, né. É natural que isso aconteça, porque é desconhecido. E infelizmente o ser humano tende a paralisar diante do desconhecido, né. A gente tende a achar desculpa, a arranjar bengala, né, então: "Ah, é porque meu inglês não é bom. Ah, é porque eu sou brasileiro". Tá, mas você tá aplicando? Não. Então não é por conta disso. Ah, você tá aplicando e tá sendo chamado pra entrevista? Não. Então não é por conta do seu inglês, porque o seu inglês não tem como ela medir no currículo, né. Mas a gente vai se convencendo. Acho que é um processo de autodefesa. A gente vai se convencendo: "Ah, não é pra mim mesmo. Ah, eu nunca vou conseguir". E aí vai se conformando, né. Vai se E desvalorizando, esse né? lugar é muito perigoso. É muito perigoso, porque a curto prazo, às vezes atende. "Ah, eu tô trabalhando aqui, tô trabalhando ali, tô fazendo meu dinheirinho, tá tudo bem". Mas você não veio aqui pra ficar parado Fazendo no mesmo dinheirinho. lugar. Nem fazer Nem dinheirinho, fazer né? dinheirinho, né. Você veio aqui pra prosperar, Pra prosperar. né. Então, assim, pra você conseguir pensar a médio prazo, precisa existir um caminho. Então muita gente: "Ah, faço, aplicativo, né, que também funciona muito". Tem alguma coisa errada? Absolutamente nada de errado, inclusive essa experiência pode entrar no seu currículo dependendo da estratégia. Ah, Mas você quer é? fazer isso para o resto da É, vida? é, é. Não tem um plano de carreira, né, não tem pra onde você ir. E quanto mais tempo você ficar ali, mais difícil é de sair, né. E quais as vagas que nós, né, que os brasileiros mais procuram nas empresas daqui, Má? Desses clientes seu, quais A as gente tem um grande volume de tecnologia, né, tecnologia, muita gente de tecnologia vindo, e é uma das áreas gerenciamento que mais contrata, é. né? Ah, muito aquecido. Tecnologia, dados, muito, muito, muito É isso que eu ia aquecido. te Inteligência perguntar. Quais são artificial. as áreas mais que as empresas americanas mais contratam? Eh, Tem algumas sazonalidades, né, então isso não é eu sempre digo, o mercado ele não é estático, né, ele varia Tá, muito. tá. Todas e qualquer alteração na economia impacta no mercado. Aqui também é assim. Também, também. Tá. Mas de forma geral, o que está sempre em alta é a tecnologia, inteligência artificial, análise de dados, a área da saúde sempre também Área da saúde também. muito aquecida. E aí a gente pensa: "Ah, mas só médico?". Não, tudo dentro da saúde, né, a parte administrativa dentro da saúde, a parte de análise de dados dentro da saúde, comercial dentro do segmento, né, de saúde. E aí hospitais, indústrias, né, farmacêuticas, Olha, isso é muito aquecido, muito mesmo, e tem uma falta, né, de mão de obra. nossa, olha. E obviamente quando a gente vai para posições mais generalistas, né, acaba sendo mais concorrido, porque aí tem mais profissionais. O grande segredo é você mostrar um diferencial, né, então, no que eu me diferencio? Eu sou especialista no quê? Você conta uma história no currículo, é isso? Isso, Ah, é. olha, esse é o Não é uma diferencial. lista de função, o currículo Igual lá aqui. no Não, Brasil. não. Porque no Ah, Brasil você faz o quê? "Ah, eu sou analista financeira", então eu faço contas a pagar, contas a ah, receber, fluxo de caixa. Aqui não. Aqui você precisa contar o que
Não é o que você fez, é como você fez o que você fez E os e qual o resultados. resultado que isso gerou. Isso é o mais É importante o que o mais nome da importante. empresa, o Muito tempo que mais. você ficou na empresa. Muito Porque mais. no Brasil eles avaliam o nome da Uhum. empresa, o Sim. tempo que você permaneceu, Aham. né, o cargo que você começou e o que você saiu. Sim. Olha, que Aqui engraçado. não, aqui eles querem resultado. Bom, você tá aqui 1 ano, já deve ter percebido, né, que eles é muito preto no branco, muito objetivo. O meu Por que que eu vou te contratar? Que problema você resolve? o meu grande, não digo problema, é que eu ainda estou muito voltada no mercado brasileiro. Meu Ah, sim. contato é só Uhum. com brasileiro, Sim. porque Mas eu é um ainda mercado que tá crescendo demais porque também, eu né. quero, mas assim, eu preciso melhorar o meu inglês, estou estudando Sim, 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 agora sim. porque, eu acre Abriu outras portas. e eu acredito que o mercado americano, você pode dizer até melhor sobre isso, paga melhor, né, Sim, com em certeza. qualquer Ah, situação. com certeza, com certeza. Trabalhar para brasileiros aqui é desafiador, né. Tem, obviamente, a zona de conforto, é um caminho, não descarto de forma nenhuma, porque cada vez a gente tem mais empresas de brasileiros se estruturando muito aqui nos Estados Unidos, né. Principalmente aqui em Orlando, tem muitos empresários grandes, né, Tem. brasileiros que estão com empresas muito bem-sucedidas aqui. Então, de forma nenhuma tem que ser um caminho que a gente dispensa. Mas, tem os seus desafios, né, tem Mas a maioria quer trabalhar em empresa americana, né. é. Depende, né, porque a empresa brasileira traz o conforto da língua, É. que é a grande preocupação de todo mundo e eu super entendo, né, eu compartilho essa preocupação com vocês, pra mim também não foi fácil. Você fala Eh, fluente hoje? hoje eu me comunico bem, assim, eu sempre falo, não existe a fluência, né, a gente sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter um pouco de sotaque, um vocabulário que não conhece. Então a primeira coisa, não existe inglês fluente, esqueçam isso. O fluente é você se comunicar, se fazer entender, entender o que está sendo pedido e Tá, conseguir executar. tá. Isso é fluente para o que você precisa para o cenário que você tá, né. Então, por exemplo, hoje eu continuo recrutando, né, em inglês para empresas americanas, porque dentro da depois eu te conto a história, mas a BetterHelp ela tem o braço de carreira, que atende os brasileiros que estão se recolocando Mas então aqui você nos tem Estados contato com Unidos. as empresas? Sim, e a gente também atende empresas que estão nos Estados Unidos buscando talentos, né. Olha, Então a gente tem essa outra frente, então eu continuo recrutando, então eu ainda estou nos backstages, né, nos bastidores ali do processo seletivo de muitas empresas. Então hoje, obviamente, eu me sinto bastante confortável fazendo isso. Mas se eu for para um cenário, se eu tiver que ir no mecânico, se eu tiver que ir no médico em inglês, é muito mais desafiador para mim, porque não é o que eu é falo ali, outra é outro contexto, né. Então acho que é isso, o inglês ele precisa ser suficiente para você exercer o que você está buscando. Hoje é uma barreira muito menor, graças a Deus, mas também suado, muita exposição, porque a minha tendência no começo era: "Vou me esconder aqui", meu marido falava muito bem: "É tudo, vai lá e resolve, vai lá e a faz". gente se acomoda A gente mesmo. se acomoda, né. E aí ele começou: "Não, vai você, se vira, você vai ter que aprender". E aí é se expondo, errando, passando É. vergonha, falando errado, e a gente vai aprendendo, né, e tá tudo certo, tá tudo certo. A gente tem que sair do modo, porque eu gosto de dizer que a gente fica com a sensação de que a gente tá pedindo favor quando a gente tá aqui, né, pra tudo. Sim, Parece que a sim, gente tá você falou uma coisa que é real, é parece que a real. gente tá pedindo favor. Primeira coisa, não, se você tá participando de um processo seletivo, a empresa precisa de você o mesmo tanto que você precisa dela. Não tem nada, ninguém tá fazendo favor pra ninguém. Ninguém vai te contratar porque é bonzinho, porque ficou com dó. Vai te contratar se você for bom, né. Então a gente fica com essa sensação de que tá pedindo favor, e aí a gente fica querendo justificar o nosso inglês, e aí a gente fica, né, com essa sensação de que, não sei, é sempre menos, né. E tá tudo bem o seu inglês não ser tão bom, tá tudo bem você errar, tá tudo bem conjugar verbo errado, ter sotaque, eles não estão nem aí. Todos os cargos, desde o lógico, o mais elevado a gente sabe que vai precisar do inglês fluente, mas os cargos mais generalistas que você falou, tem que ter o inglês ou é uma pessoa que não tá com o inglês ali, tá muito no nível 1, ela consegue se recolocar? No básico vai ser mais difícil. Tá. Aí, qual a estratégia que eu usaria? Vamos primeiro para essas empresas brasileiras, que você não vai Ah, ter o obstáculo da língua, ali tá, você vai estudando, vai desenvolvendo seu inglês de alguma forma e daí a gente muda. Mas a partir ali do intermediário, onde você se tá. comunica, já consegue entender, e executar, é super possível desenhar. Nós temos muitos clientes que se recolocaram sem o tal do inglês fluente, né. No É, intermediário ali. porque a gente fica, com essa idealização do inglês fluente e isso cria uma barreira que a gente não consegue transpor, porque nunca vai estar bom o suficiente. A gente não começa quando tá pronto.
né? Se a gente esperar estar pronto, a gente não começa nunca. Nunca, A nunca, gente não começa nunca. nunca. E com o inglês é igual. Você não começa a hora que seu inglês tá, ó, maravilhoso, falando igual nativo. Vai ficar quantos anos sem trabalhar? É Pelo amor de Deus. verdade, é verdade. Tem que começar. Tem que dar a cara a tapa. Ah, pra uma empresa talvez o inglês não seja suficiente, mas pra outra é. A gente não sabe. Deixa o recrutador avaliar, né? A gente, ai, não vou porque meu inglês não é bom. Mas vai que pro recrutador Você é bom. sabe, quando você fala preparar para a entrevista, você já sabe mais ou menos as perguntas que vão ser feitas? A gente tem, claro, isso pode variar, mas tem algumas Tá. perguntas que são Básicas. que são básicas. E mais importante do que isso, existem técnicas de respostas de entrevista, né? E isso te ajuda a estruturar a resposta ali na hora de uma forma mais assertiva. Então, existem métodos mesmo, né? Aqui nos Estados Unidos existem métodos de estruturação de respostas de entrevista. Exatamente o que você precisa falar. Então, como você estrutura, como que você conta a história com começo, meio e fim. É bem legal, é bem legal. Dá pra ir bem preparado, né? E aí, Até obviamente... porque eles são muito metódicos aqui, Totalmente. né? Totalmente, né? E aí, o que acontece muito é isso, porque eles estão esperando um modelo de resposta, que já é tradicional aqui, e a gente chega contando a vida. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcela, tenho tantos anos, tenho filha, sou casado, morei lá no interior. E eles acham estranho, porque não é o que acontece aqui, não é o esperado, né? Então a gente tem que entender essa codificação da linguagem, né? Que não tem nada a ver com o inglês, mas tem é mais sobre a forma de você se comunicar mesmo. Você se mostrar, né? Isso, Má, diante de tudo isso que você falou, essa vinda pra cá, qual foi o momento mais desafiador pra você? Um só? Não, aquele que você falou, puta, nossa, falei palavrão. Escapou. Escapou. Mas aquele que falou, sabe? Aham. Cacilda, o que eu vim fazer nesse país? Acho que foram muitos, mas o maior de todos foi porque a gente chegou aqui em setembro de 2019 e a gente veio com a ideia de que a gente vai para o Brasil várias vezes, né, para ver família e tudo mais. E em março de 2020 veio a pandemia. E a gente ficou 3 anos sem poder ir para o Brasil. Isso foi Você já completamente... veio com... Não, a gente veio Green com... card? Não, a gente veio com visto de estudante e fez processo migratório aqui dentro. Ah, você fez o estudante do Brasil que conseguia sair, tá? Isso, exatamente. A gente fez o Brasil e aí a ideia era, tudo bem, a gente vai cada 2, 3 meses, 4 meses, a gente vai para o Brasil para ver família e tá tudo certo. Esse era o plano, né? E aí veio a pandemia e a gente ficou 3 anos sem poder ir pro Brasil, sem ninguém poder vir. E a gente não tava mesmo preparado. Ninguém tava, né, pra pandemia, obviamente. Sim, A sim, pandemia por si só já foi extremamente caótica. sim. Mas o fato, a gente não estava preparado emocionalmente, nem a gente, nem nossa família, né? Para todo esse Você com tempo. sua filha pequena ainda. Exato. Para todo esse tempo. Então foi um momento, assim, muito difícil de ajuste, né? Pensou em voltar? Muitas vezes. Muitas vezes. Deixa pra lá. Vambora. Lá a gente vê o que faz, né? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu acho que foi o momento mais desafiador, mas que também o que mais fez a gente evoluir, se desenvolver e amadurecer, né? A gente tava começando, né, assim, a nossa família. A nossa filha tinha 1 ano e 11 meses, mas no Brasil a gente tinha um monte de suporte, né? Todos os avós e tios e tias. E aqui virou só nós 3. Então a gente teve que construir isso. E eu acho que foi bom porque a gente construiu na pandemia de uma forma bastante sólida, né? Assim, a nossa base. Sim, sim. Porque foi o que a gente falou. Ou vai... Ou vai ou racha, não tem. Ou cada um vai pro seu lado. Mas foi muito desafiador. Porque além de não poder ir pro Brasil, a gente não podia sair de casa. Podia trabalhar, Não né? podia trabalhar, não podia fazer nada, né? Até o Henrique estava estudando, meu marido na época, as aulas viraram online. Então, assim, a gente não saía de casa. Então, não tinha válvula de escape, não tinha... Mas aqui, esse não sair de casa foi tão... porque no Brasil virou uma questão política, a gente sabe. Aqui foi tão, assim, tenso quanto no Sim, Brasil? no começo foi. No começo. Foi. Eu não vou lembrar exatamente quanto tempo, mas assim, por um período significativo foi, ninguém saiu de casa. Eu fiquei com a minha empresa fechada 1 ano e 9 meses. Meu Deus.
o meu Não, eu buffet. não consigo imaginar pra quem empreendia o que foi isso. Porque a área de eventos foi a primeira É, que fechou e com a última. certeza. Então eu A fiquei. última que abriu, O né? buffet social, eu fiquei 1 ano e 9 meses Nossa. fechado. Você tem noção que é isso? Quase Você 2 tem que se anos? reinventar, né? Sem você poder fazer nada. Nada, né? Nada. Foi uma loucura, assim. Mas foi importante, eu acho. Eu acho que Tá. foi importante. Porque talvez, se não tivesse acontecido dessa forma, muitas coisas também não teriam acontecido depois, né? Mas, enquanto estava No olho do acontecendo, furacão, né? foi uma E o loucura. que a Marcela de hoje falaria pra Marcela lá de trás? Você não faz ideia do que vai acontecer. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Assim, os meus planos eram infinitamente piores do que tudo que a gente vem. Que Piores não, legal. menos ambiciosos, eu diria. Do que tudo que a gente vem vivendo. E, assim, esse reencontro profissional, pra mim, aqui nos Estados Unidos, foi uma grande virada de chave, assim. Que bacana, cara. Porque eu sempre fui uma pessoa muito focada em trabalho, eu gosto muito, sempre amei muito o que eu fazia. E é aquilo que você falou da salinha, né? Quando eu tomei a decisão de vir, eu tirei completamente essa roupa, deixei lá no Brasil. Achei que nunca mais ia usar. E ao mesmo tempo não conhecia esse novo lugar, né? Tá, se eu não sou uma profissional, agora quem eu sou? Né? O que que eu faço? O que que eu entrego de valor, né? Então foi um período estranho, né? Até eu entender tudo isso e a virada de chave profissional, assim, quando E eu ficar comecei. dentro de casa, você não Ah. do lar. Eu falo porque, conversando com você, a gente tem um perfil muito parecido. Uhum. Fazedoras, executoras, Sim. gosta de empreender. Eu amo empreender. Hoje eu não cuspo nesse, né? Nunca, eu não gosto de cuspir pra cima, Aqui mas nunca se sabe. nunca se sabe. Mas assim, lógico, eu amo empreender. Eu me encontrei no empreender. Eu Uhum. trabalhei 24 anos CLT. Nossa. Eu fui empreender com 42 anos. Uau. Eu tinha Que muitas legal. crenças limitantes. Ah, Então eu fui. então a gente é igual mesmo. Eu tinha um cargo, um salário ok, fui conquistando as coisas e eu falava, mas na hora de falar de empreender, aí acabei trazendo uma sócia, porque eu achava que eu Uhum. precisava de uma muleta, que me roubou. Então foi Sim. no meio dessa pandemia, de 1 Uhum. ano e 9 meses fechado, eu descobri que ela estava me roubando. Então Meu a Deus. Giovana que tá aqui hoje Uhum. é fruto de tudo isso que foi que você falou, de tudo isso que eu passei lá. Aham. Só que na hora do furacão eu falava, cara, eu tomei a pior decisão da minha vida. Sim, O que eu sim. fui inventar, empreender? Eu Você tinha não enxerga a cargos, luz, né? No não fim do enxergo, túnel. não enxergo. Então hoje eu tô aqui, né, construindo digital, tô aqui com o meu podcast, já tem 2 anos, o de Patria em Ação. Mas o empreender, ele é desafiador, Sim, muito. né? Porque hoje tá tudo bem, amanhã você já não É. sabe. E dentro hoje do seu empreender, você sendo a CEO da sua empresa, a diretora, você sente ainda desafios, mesmo você falando que tem clientes em 15 países, você passa ainda por esses desafios? Muitos. Em todos os cenários possíveis, né? Empreender também é muito novo na nossa vida. E, claro, cada vez que você dá um passo a mais, é um desafio a mais que chega, Sim. né? Muita coisa a gente não conhece, tá? A gente tá cortando a cana na unha ali, sabe? Então, assim, tem muitos desafios. Tem a instabilidade, obviamente. É mais difícil você fazer planos a longo prazo, você precisa acreditar, né? Acredito que vai dar certo. E que... aqui ainda, em outro país, eu acho que é mais desafiador, exato, né? exatamente. Acabou o mês, virou o mês, é negativo, começa no negativo, né? É isso mesmo. E aí a gente vai correr atrás de novo. Então tem que trabalhar muito mais. Claro, você tem flexibilidade, o que é ótimo, né? Isso, Você faz o seu tempo, você organiza o seu dia. Hoje a gente tem muito mais tempo de qualidade como família, a gente pode planejar viagens porque eu trabalho de qualquer lugar. Então tem muitos benefícios. Tem um propósito, acho que isso é muito, muito forte, né? Mas os desafios não são poucos. Tem muitas noites sem dormir também. É normal, É. porque Mas a adrenalina é gostosa, né? Você vai ficando gostosa. viciado. Vai ficando viciado. É como eu te falo, hoje eu não consigo me imaginar trabalhando para outra pessoa. Entendeu? Eu não consigo. Hoje o que é inegociável para mim é o meu tempo. Sim, é isso. E o que é inegociável para Marcela? Tempo de qualidade com a minha família, né? Com a minha filha. Poder estar próximo, ver as coisas acontecendo. Acho que. Não sei se você é mãe, mas. Tenho um filho de 12 anos. Então você sabe o quanto é importante a proximidade hoje em dia, né? Com todos os desafios que a gente tem e facilidades que a gente tem no mundo atual. Então,
Acho que isso é inegociável. Já tivemos que negociar isso lá no começo, né? Porque no começo faz parte. Mas hoje é algo que a gente não negocia mais, né? Que Legal, graças a Deus a gente chegou numa posição de poder não negociar e priorizar isso, que né? Então, legal. vai ter alguma coisa na escola? Eu vou. Eu vou, depois eu faço, eu trabalho à noite, eu acordo mais cedo. É isso aí. Então a gente consegue ter mais flexibilidade, né? Sim. Mas já deu aqui 1 hora. Olha como Eu passa falo, né, rápido, gente? imagina. Eu quero que você olhe ali para aquela câmera e deixe um recado para quem. O meu público maior é Uhum. feminino, mas pode deixar masculino, feminino, mas para quem ouvir esse podcast e vendo esse direcionamento que você dá, e para essas pessoas que muitas vezes se sentem desacreditadas de si, eu Uhum. gostaria que você deixasse um recado para elas. Tá bom, vamos lá. Eu acho que o recado principal é acredite em você, né? Busque ferramentas e busque informações em fontes seguras. Porque também tem muita coisa sendo dita na internet. Não tire a experiência do outro como base para você, né? A régua nunca é igual. A gente tem que entender o que funciona para você e a sua história não precisa ser igual de ninguém, né? Então, acredite em você, acredite no seu potencial. Os desafios existem, sempre vão existir, mas também existe caminho, né? Então, busque suporte e busque orientação e informação em fontes seguras para te auxiliar nesse processo, porque mudar de país é maravilhoso, abre oportunidades incríveis, mas também tem os seus desafios, né? E a gente precisa estar fortalecido, né? Tanto fisicamente, financeiramente, emocionalmente, a gente precisa estar forte e Eu acho consolidado. que aqui o emocional Ah, pega faz mais. toda a O diferença. emocional pega. Faz toda a Principalmente que eu diferença. falei pra você, quando você vem mais novo, sem grandes perspectivas, mas para nós que já veio com uma situação no Brasil que já tinha Sim. cargo, já tinha uma vida mais estável, o emocional pega muito. Muito, muito. É por isso, né? Busca informação para você vir com a expectativa o mais alinhado possível. Nunca vai ser o que você imagina quando não chegou aqui ainda, nunca vai ser o que Nunca de vai fato ser. é a realidade. Mas se você tem informação, ajuda a te trazer um pouquinho mais próximo daquilo que de fato vai acontecer, dos desafios que você pode enfrentar. E muita gente, às vezes, não busca essas informações com medo, né, de paralisar, mas a verdade é que a informação ela vai te dar munição para se Sim, preparar sim, para o que tá por vir, né. sim, É maravilhoso, né, acho que foi a decisão mais acertada da nossa vida, mas tem os desafios, né, e a gente precisa se preparar para eles. sim, sim, sim. Mas eu quero agradecer por você ter Ah, aceitado vir, compartilhar a sua história, compartilhar a sua empresa, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver sim. e vão conhecer que existe isso, que existe esse direcionamento. Que está vendo? Eu, antes de te conhecer, a gente vem e nem imagina que tem essas Sim. coisas. Então, eu acho que é uma informação muito útil, é muito legal você realmente participar e levar esse tipo de informação. Eu quero agradecer por você nem ter me conhecido muito, né? E ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Muito obrigada por estar aqui comigo, Imagina, viu? Gi, foi um prazer. Obrigada a você pelo espaço. Como eu disse, muito importante dividir informação, então obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estou à Com disposição. certeza. Vocês também nos procurem nas redes sociais, entrem em contato com a gente, o que O for Instagram, seu possível. Instagram vai estar embaixo na descrição Ótimo. do vídeo para as Isso, vai pessoas ser um te prazer bater seguirem. um papo, orientar, ajudar de alguma forma. Porque é isso, né? A É, gente tem que se unir é. e para todo mundo ir mais longe, né? Então, Exatamente. obrigada mais uma Imagina, vez pelo, imagina. pelo Obrigada espaço. eu. E estamos encerrando mais esse episódio incrível com tanta informação valiosa. Até o próximo.